Olá, alunos do nono ano, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso terceiro capítulo. Vocês podem acompanhar a partir da página 19. Vamos conhecer um pouco mais a respeito sobre o modernismo no Brasil. Vocês vão ver que essa fase artística ela é bem relacionada com as vanguardas europeias, que vocês já estão habituados a estudar, como o expressionismo, o cubismo, o fauvismo, né? Eles vão se aproximar, né? Vão ter uma relação direta com esse modernismo no Brasil. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, falando um pouco mais sobre o contexto, né? Como iniciou-se, qual foi o momento que aconteceu o modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil ele ocorreu em uma época cheia de turbulências, cheia de mudanças políticas, sociais, econômicas em torno do país, né? O Brasil estava tentando se encontrar de forma independente, né? Tentando se consolidar. Então, acaba acontecendo ali em torno do contexto da República Velha, tá? Onde as oligarquias, tanto cafeeiras como também a República do Café com Leite, estava a todo vapor, que é justamente as produções de café e as produções de gado, né? As de café mais visualizadas em torno da área de São Paulo e a produção do café do leite, né? Nos estados ali de Minas, né? E toda essa produção, ela acabou fazendo com que o Brasil ele começasse a crescer de forma econômica. Então, houve um crescimento muito grande do capitalismo, né, dentro do país. E esse capitalismo acabou atraindo diversos imigrantes para a região, principalmente de São Paulo, em busca, claro, de melhores condições de vida e atraídos também pela crescente industrialização. E todos esses fatores acarretaram uma nova classe, né, surgindo durante esse período, que foi a elite paulistana. Na verdade, a gente vai perceber que o modernismo artístico, né, ele é focado principalmente na elite paulistana. É a classe que vai ter um contato maior com essas novas formas artísticas. E é claro que durante esse contexto, eu coloquei até para vocês aqui que houve, né, uma relação direta com as vanguardas europeias. Então, o mundo artístico, né, as novas vanguardas europeias, elas começaram a surgir na Europa. E isso começou a ser refletido em outros países e o mundo ele começou a se espantar com essas novas linguagens artísticas, porque eles estavam muito habituados com aquela forma tradicional de arte, né? Aquela forma tradicional acadêmica de arte. Então, eles ainda estavam muito presos a isso. Só que acabou que uma geração de artistas e intelectuais que pregavam essa ideia de que a arte deveria transmitir não somente a identidade brasileira naquele momento, mas também se distanciar desses padrões estabelecidos, tradicionais do passado. Então, eles começaram a imaginar uma nova forma artística que pudesse trazer, né, objetivar essa proposta do modernismo, que é o quê? Que a arte deveria, né, coloquei para vocês aqui, ó, que a arte deveria ser, né, a voz da identidade brasileira. Deveria demonstrar tudo que é nosso e que a arte não deveria ser mais aquela, né, presa às amarras estéticas do passado, com estilos rígidos, normas acadêmicas, né, onde os artistas estavam presos, não podiam usar de imaginação, de liberdade criativa. Então, esses foram os primeiros pensamentos, as primeiras ideias em torno de como seria esse modernismo dentro do Brasil. Só que, é claro que tudo tem um início. E aqui no Brasil, o movimento ele teve início com as produções e reflexões de quem? De Oswald de Andrade e Mário de Andrade, né? Os grandes escritores da época. E também nós temos o Menotti Delpitia. Ou seja, o que esses escritores contribuíram? Eles realizavam muitos manifestos, muitas escritas, né, poemas, e acabavam divulgando isso entre o mundo artístico, né?
entre eles mesmos, para começar, as pessoas começarem a perceber que lá na Europa, os artistas, os escritores já estavam muito à frente do seu tempo, e aqui a gente estava ultrapassado. Então, chegou a hora de mudanças, né, em relação às concepções artísticas e literárias. Então, eles começaram a iniciar, né, um fervor em torno de criar, né, uma arte que espelhasse as transformações dessa época. Então, o marco do modernismo, a gente vai estudar na próxima aula, será a Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo. É quando essa nova forma artística é apresentada para o público, para a elite paulistana, né? Dentro da música, dentro da literatura, dentro das artes visuais, vai se ver muita coisa em relação às exposições, né, desses novos modernistas. E, é claro, tendo uma estrutura dentro das obras focadas nas vanguardas europeias. Então, as modernas expressões da arte europeia encontraram simpatizantes entre os artistas brasileiros, principalmente entre aqueles que estudaram nos centros artísticos europeus e tiveram contato com os artistas e obras dos movimentos de vanguarda. Então, o que é isso? Alguns artistas brasileiros que vão participar tanto da Semana de Arte Moderna de 22, como também do que vai acontecer antes dessa consolidação do modernismo, foram para fora, né, estudar. Alguns acabaram também entrando em algumas academias de arte, mas não se deram, né, muito bem, não gostaram, e iam para ateliês de artistas que já estavam envolvidos com as vanguardas europeias, como o expressionismo, o cubismo, e essa paixão foi imediata. E quando retornaram ao Brasil, começaram a expor pequenas obras, né, fazendo pequenas exposições, mostrando essa nova maneira de reproduzir, de produzir, na verdade, as suas obras. Tanto em relação à pintura, como em relação à escultura, tá? Não somente a pintura teve essa mudança. E antes dessa Semana de Arte Moderna, teve um antecedente. O que foi que aconteceu para que a Semana de Arte Moderna realmente pudesse acontecer dentro do Brasil? Então, é exatamente esse antecedente da semana que nós vamos estudar hoje, com base em dois artistas, o Lázaro Segall e a Anita Malfatti. Foram dois artistas que deram um pontapé inicial para que depois um grupo de artistas, inclusive a Anita, né, junto e o Lázaro Segall, pudessem formar essa grande exposição durante essa semana, que denominaram de Semana de Arte Moderna de 1922. Então, vamos ao Lázaro Segall, né? Vamos a esse antecedente à semana. O que a apostila de vocês fala? Que o modernismo ocorreu no Brasil de maneira bem gradativa, não foi uma coisa, vamos mudar e acabou, não. Foi algo que foi acontecendo de forma bem gradativa, até porque as pessoas no começo não aceitavam de jeito nenhum, né? Não acreditavam que era um movimento, que era uma forma de arte que ia para frente, né? Que ia realmente mudar. Então, por isso que ele diz aqui que aconteceu de forma bem gradativa. Os anseios, né, as vontades de Delpitia, Oswald e Mário de Andrade foram acrescidos por dois eventos, tá, que serviriam de estímulo para as modificações artísticas. No caso, o primeiro estímulo foi a exposição do artista italiano Lázaro Segall, veio para o Brasil já com os ideais expressionistas, né? E fez uma pequena exposição ocorrida no ano de 1913, né, formada por obras de forte influência expressionista, que nós já estudamos em outro momento, no 8º ano, sobre esse movimento, né, o expressionismo, que vai trazer à tona todo o sentimento, todas as emoções, né, não se preocupa com a estética visual, deforma a figura humana, né, os objetos. Então, essa mostra, ela atiçou, na verdade, o olhar de alguns artistas nacionais, né, pelas criações com figuras deformadas, angustiadas e com uma intensa carga explosiva. Então, a emoção, ela era totalmente, né, inerente ao Lázaro Segall. E aqui nós temos essa obra chamada Eternos Caminhantes, de Lázaro Segall,
Tem algumas histórias, né, em torno dessa obra. A gente percebe aqui a despreocupação com a proporção humana, né, a busca pela realidade, pela perfeição lá da arte acadêmica, né? Isso daqui não tem preocupação nenhuma, até porque ele quer mostrar o expressionismo, ele quer mostrar a emoção, né? Ele quer deixar com que o artista ele fique livre para realizar sua obra da maneira como ele assim quiser. E aqui nós temos os Eternos Caminhantes, de Lázaro Segall, pertencente ao expressionismo, tá? E traz figuras deformadas. E a gente percebe também que figuras com um colorido bem diferenciado, né? Essa obra ela ficou confinada, na verdade, durante muito tempo nos depósitos durante a Segunda Guerra Mundial, pelos nazistas, né, pelos alemães. E depois, com o tempo, depois que acabou a guerra, né, essa obra ela foi localizada e foi trazida, né, e acabou voltando, na verdade, para o Brasil e se encontra no Museu de Lázaro Segall. Né? Tem um museu somente com as obras desse artista aqui no Brasil. Até porque, professora, né, vocês podem perguntar, ele é um artista italiano, ele é um artista de fora. O que ele tem a ver com o Brasil? Na verdade, o Lázaro Segall ele veio para o Brasil com a intenção de fazer essa pequena exposição em 1913, mas ele acabou se apaixonando pelas temáticas nacionais, né, por vários fatores, paisagens, né, o próprio clima e as intenções mesmo de tentar iniciar, né, a fase modernista aqui, que lá na Europa chamavam de vanguardas, e aqui a gente vai chamar de modernismo, tá? E depois ele voltou de vez, depois dessa exposição ele, né, retornou para a Europa e depois ele voltou de vez para morar realmente no Brasil e se fixar aqui. Então acabou-se, né, se considerando o Lázaro Segall como um típico brasileiro e tem esse museu do Lázaro Segall com suas obras, inclusive essa. E uma curiosidade também que eu trouxe para vocês, se possível, né, quiserem assistir, é um filme chamado Caçadores de Obras-Primas, que eu já assisti, né? Ia até passar em sala de aula para vocês, se a gente tivesse em sala, ia fazer com que a gente pudesse assistir uns pequenos trechos desse filme, porque ele trata exatamente desse momento em que os nazistas, né, eles escondem diversas obras, inclusive essa daqui foi uma delas, né? E, na verdade, trata de uma história baseada em fatos reais, onde um batalhão, né, um pequeno grupo, ele tem a missão, em plena Segunda Guerra Mundial, de encontrar, né, em túneis, né, em alguns locais escondidos, várias obras, principalmente das vanguardas europeias que estavam se iniciando, né, nessa época, e resgatar elas e fazer com que elas retornassem aos seus locais de origem. E uma delas é exatamente essa de Lázaro Segall, né? Que se chama Eternos Caminhantes. Se vocês desejarem, vocês podem estar assistindo esse filme, vai trazer muita história em relação às vanguardas europeias, a essa nova mudança artística, a essa busca incessante por diversas obras desses artistas, inclusive durante esse período, muitas obras foram perdidas, né? Não foram encontradas. Depois, com o tempo, eles foram colocando, tentando catalogar quais foram as obras que realmente se perderam durante esse momento aí, né, de captura pelos nazistas. Algumas foram queimadas, né? Então tinha toda uma. Vai aparecer toda a história do Hitler em relação ao universo artístico, porque ele tinha esse trauma, né? Ele queria ser ele se considerava um artista, mas ele era muito criticado, o Hitler, né? E ele acabou achando que através, né, da vitória ali da Segunda Guerra Mundial, ele pudesse construir o seu próprio museu, Museu do Hitler, onde ele poderia colocar não somente as suas obras, mas todas as obras que ele também estava escondendo nesse momento. Então, né, eu já contei o filme quase todo, mas vocês podem assistir porque tem muita informação histórica, né, em relação à Segunda Guerra, em relação à arte mesmo. E essa obra, ela está, né, inclusa dentro das obras que foram confinadas, né, dos depósitos alemães durante esse período.
Aí, em seguida, nós temos a informação aqui na página 21, que a exposição de Lázaro Segall foi acolhida pelo público, né, pelos críticos, de forma bem respeitosa, né, por se tratar de um artista de fora. E muitos também, a curiosidade é que muitos na época acreditavam que era uma exposição qualquer, que chegaria no Brasil, né, depois sairia e isso não ia causar grande repercussão. Só que, na verdade, no entanto, outros artistas, não somente de fora, mas alguns brasileiros que estavam estudando lá fora, já tinham a ideia formada de que realmente precisava se mudar o cenário artístico e cultural no Brasil. Claro, focando as temáticas nacionais. E quando foi em 1917, né, nós temos um outro fator primordial como antecedente, né, nós temos a exposição de Anita Malfatti, ocorrida em 1917. Ela realizou uma exposição que também apresentava influências das vanguardas europeias, tá? Que no caso é a vanguarda expressionista, e vai mudar de vez o cenário brasileiro. A Anita Malfatti, ela não somente foi uma pintora, mas ela foi desenhista, ela foi professora, gravadora, ilustradora, então ela conhecia de tudo um pouco. E ela iniciou os seus estudos artísticos com a mãe, né, a Betty Malfatti, e no ano de 1910 a 1914 ela foi estudar na Europa, né, ali na Alemanha. E teve contato com diversos artistas, mas antes também estudou na Academia Imperial, Academia de Artes, né? Com toda aquela questão tradicional ainda. Depois ela começou a ter contato com os artistas vanguardistas e se apaixonou pelos traços expressionistas. Então, na verdade, a gente percebe que as obras de Anita, elas trazem elementos próprios do expressionismo e também algumas vezes do cubismo, né? Revela um desejo da artista de criar uma liberdade de acordo com a maneira de se expressar, né? A sociedade brasileira, ela se caracterizava por ser muito tradicional durante esse período, né? Então, acabou não tendo não tendo assim um retorno muito positivo pelos críticos e pelo público da época. Mas isso a gente vai já também discutir a respeito. Uma das críticas, na verdade, vai ser de Monteiro Lobato, né, um grande escritor da época, e que quando ela fez essa exposição, de imediato ele escreveu no outro dia uma crítica que dizia o seguinte, né, até trouxe aqui para vocês conhecerem um pedaço apenas dessa crítica. Ele dizia o quê? Que há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, passageiras, né? Sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Pablo Picasso, né, e companhia. Ou seja, que ele faz uma crítica, né, que em meio a uma palavra e outra você percebe que ele realmente pega pesado, né? Ele fala até de uma arte que surgiu como se fosse um furúnculo, né, de uma cultura excessiva, anormal, né? Ele achava que isso não era normal, realizar um tipo de arte assim, era totalmente extravagante, né? E paranoicos. Ou seja, ele detonou a Anita Malfatti. Só que, na verdade, a gente vai perceber, quando a gente vai a fundo, né, em relação a essa relação conturbada de Anita Malfatti e Monteiro Lobato, nesse período aí, que essas críticas que ele costumava fazer a ela, não foi só uma, acabou fazendo com que alavancasse ainda mais, né, o desejo, não somente de Anita Malfatti, mas de outros artistas, de realmente produzir uma arte dessa forma, uma arte
renovada, né? Então, as críticas acabaram sendo umas críticas que fizeram com que realmente o modernismo, né, surgisse de forma bem intensa no Brasil, tá? Até hoje também há vários mistérios em torno dessa paranoia, né, de Monteiro Lobato pelos trabalhos de Anita Malfatti, né? Tem todas umas histórias aí por trás dessa questão. E aqui nós temos o trabalho de Anita Malfatti, que é O Homem Amarelo. E no livro de vocês nós temos um outro, né? Que é A Mulher de Cabelos Verdes. A gente vê logo imediatamente que é algo que ela não se preocupava, né, com esse teor tradicional, né, de arte tradicional. Então ela traz nessas duas obras a ideia de que o desenho ele perde totalmente o compromisso com a semelhança real, né, das figuras, dos objetos, vai ganhar um sentido muito mais interpretativo, né, as cores não são cores usuais da figura humana, né, tanto é que o próprio nome, né, já demonstra isso, o Homem Amarelo. Então ela deixa claro e livre, né, para todos que agora as pessoas elas têm essa liberdade maior de realizar suas obras sem se preocupar. Por isso que muitas vezes em sala de aula, quando vocês perguntam assim, professora, para pintar igual, é a cor? Não, gente, podem pintar da forma como vocês desejarem, pode modificar, até porque vocês têm que se desprender, né, de tentar sempre copiar. Quando pede, ok, mas quando pede para fazer de forma criativa, de forma livre, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, porque a gente está muito preso à realidade. Então, era exatamente isso que a Anita Malfatti não queria. Ela queria se desprender, né, de todas essas amarras do passado. E com as suas obras a gente percebe isso, né? A questão desproporcional da figura, não tentava fazer nada simétrico, nada realmente que mostrasse a realidade tal como era. E as críticas, né, e todo esse teor, ele vai fazer com que surja um grupo de artistas, tá? Que vai realizar diversas obras nesse sentido, com características expressionistas, cubistas. Só que a gente vai perceber também que entre eles havia uma grande discussão. Eles não desejavam apenas copiar, eles não desejavam copiar as características das vanguardas. Eles queriam manter essa relação direta com o que foi vanguardista, mas eles queriam colocar, principalmente durante a Semana de Arte Moderna, quando a gente for estudar na próxima aula, a gente vai perceber isso, que eles queriam colocar temáticas nacionais. Esse era o grande objetivo da arte moderna do Brasil, era trazer, né, as características europeias, mas tentar buscar uma identidade nacional, né? Nós somos ricos em diversidade, né? Então, essa diversidade, tanto em relação a paisagens, em relação às pessoas, isso deveria ser colocado dentro das obras do modernismo, né? Então, a Semana de Arte Moderna vai ser um assunto que nós vamos trabalhar na próxima aula, que vai fazer com que a gente esclareça mais ainda sobre o sentido, os objetivos, as propostas em torno do modernismo no Brasil. E a nossa videoaula se encerra aqui, tá? Espero que vocês tenham compreendido esse nosso novo assunto. Qualquer dúvida, por favor, sinalize, estou à disposição de todos. E espero que todos tenham uma ótima manhã.